Hoje, dia 10 de junho de 2025, a Igreja celebra a terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo, ó Senhor. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ficar escondida, nem se acende uma lâmpada para ser colocada embaixo de um móvel, mas no candeeiro, e assim ela ilumina todos os que estão em casa. Brilhe do mesmo modo a luz de vocês diante das pessoas, para que elas vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão proposta pela liturgia da palavra de hoje está relacionada à missão que Deus nos confiou de sermos sal da terra e luz do mundo, mesmo diante das dificuldades, tropeços e incompreensões. Na primeira leitura da segunda carta aos Coríntios, Paulo reafirma que sua missão junto àquela comunidade é algo sério, fundamentado no amor de Deus e no seu compromisso com Ele, no sim que um dia, no caminho de Damasco, ele deu a Deus. O fato é que, por algum motivo, ele não pôde estar presente em determinada ocasião que a comunidade precisou, e isso gerou certa incompreensão por parte de alguns da comunidade que chegaram a pensar que ele os estava enganando. Paulo, porém, mostra neste texto de hoje que é fiel à palavra de Deus e que não pretende enganá-los com afirmações e negações simultâneas. Ele disse sim a Deus e, portanto, sua palavra para aquela comunidade é também sim. É uma afirmação e uma confirmação da sua coerência com Deus e com a comunidade, pois ele busca ser exemplo e justificar certas situações, esclarecendo mal-entendidos. Paulo dá, portanto, o exemplo de como ser luz para aquela comunidade que estava confusa com certas situações. Assim, nós somos convocados na nossa missão de discípulos e missionários de Jesus a ser exemplos para os outros. O cristão deve ser exemplo de coerência e de fidelidade a Deus. Quem se diz cristão, mas age de modo que envergonha a Cristo, ou não se empenha para viver seus ensinamentos, não deveria levar o nome de cristão. Paulo se esforça para manter-se coerente com o sim que disse a Deus e não pretende dizer não, isto é, negá-lo, com atos que desabonem a conduta de um cristão. Nesse sentido, o texto do Evangelho de hoje esclarece como deve ser um verdadeiro cristão, sal da terra e luz do mundo. Sal, no sentido de ser aquele que dá sentido à vida dos outros, aquele que, sem aparecer, entra e transforma situações desagradáveis, sem sentido e sem gosto que estão à sua volta. Pessoas verdadeiramente cristãs são pessoas iluminadas. Elas são exemplos, modelos a ser seguidos. Ser luz do mundo é proceder de modo tão exemplar que ajude a elucidar situações e apontar direções e caminhos. São aqueles que, pelo amor, pela bondade, dedicação, integridade e fé, tornam-se referências para outros. Que bom seria se todo cristão tivesse essa consciência da missão e procurasse ser sal desta terra, onde muitos já perdem o gosto pela vida. Aqueles que levam esperança aos desiludidos, força aos enfraquecidos, coragem aos que estão desanimados, são sal da terra. Aqueles que, pela integridade e coerência, perseveram na missão e não desistem diante dos obstáculos, são luz do mundo. Deus espera de cada um de nós cristãos batizados que sejamos esse sal e essa luz para o mundo. Portanto, não façamos as coisas para aparecermos, mas que apareçam as coisas que fazemos. O autêntico discípulo e missionário de Jesus Cristo é aquele que se oculta para que apareçam as suas obras. Quem faz as coisas para aparecer não contribui com a missão. Já imaginou um alimento onde o sal aparecesse?
Seria de difícil ingestão e também de digestão. Já imaginou uma lâmpada escondida? Ela não serviria para nada, porque sua função é iluminar. Assim também somos nós e as nossas ações. Nós somos o sal, aquele elemento essencial, mas que não deve aparecer. O que deve aparecer é o que nós fazemos, o gosto que damos à vida de alguém, o sabor e o prazer de viver que ajudamos a despertar na vida de alguma pessoa. A luz são nossas ações. Elas devem não apenas aparecer, mas ser evidenciadas, destacadas, propagandeadas. Tudo o que é bom deve ser divulgado. Nisso consiste em colocar uma lâmpada no candeeiro para que ela brilhe para todos os que estão em casa. Porém, infelizmente, o que vemos divulgado nos meios de comunicação são as coisas ruins. Temos de inverter essa situação e nos empenhar para que sejam divulgadas as boas obras que são feitas. Nisto consiste também em ser sal da terra e luz do mundo. Nisto consiste a nossa missão junto à comunidade, como foi a missão de Paulo apóstolo, de Timóteo e de Silvano, como vimos na primeira leitura de hoje. Neste evangelho também, Jesus continua mostrando o tipo de comportamento que espera de quem deseja entrar no reino. Que haja neste mundo da mesma forma como o sal age na comida e a luz atua na nossa vida. Portanto, não basta dizer para ser, não basta parecer viver para testemunhar. É preciso sentir dentro de si a experiência que se quer passar adiante. O sal guarda em si toda a explosão de sua força e por isso tem todo o seu valor. Mas conforme lembra o Senhor, caso se torne insosso, obrigatoriamente deve ser desprezado e jogado fora. Neste caso, com que salgaremos? Assim também, se o cristão não saborear o mundo, com quem contaremos para a realização deste serviço? Com a luz sucede a mesma coisa. Serve para iluminar e alegrar todos, mas se permanecer escondida, também não realiza sua função. Cristo nos dá hoje uma missão importantíssima: ser sal da terra e luz do mundo. Atenção, porque não se trata de um convite que podemos aceitar ou não, mas de uma tarefa que ele apresenta a todo cristão. Peçamos, pois, que o Senhor, que conta conosco para a realização desse serviço, também nos conceda a plenitude de seu Espírito, para sermos no mundo sal saboroso e luz cintilante. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, de Santa Teresa de Calcutá, de Santa Teresinha do Menino Jesus e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você a minha bênção, meu abraço, que você tenha um ótimo dia sobre a graça e a proteção do Senhor.